Oi, gente linda, um prazer estar aqui com vocês. Muito agradecida por fazer parte desse Ministério SEAB. E o Salmo de Davi que falarei, ele é muito conhecido, contém apenas 6 versos, é o Salmo 23. Ele concorre acirradamente com o Salmo 70 e 91 em se manter aberto nas casas para proteção, né? Um exemplo disso era na casa da minha mãe, minha própria mãe, ela mantinha aberto no Salmo 91. Apesar dela não ser cristã, ela mantinha aberto esse salmo, assim como 2 quadrinhos que existiam. Um dizia, tudo posso naquele que me fortalece, e o outro, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que é o versículo que eu vou estar falando aqui com vocês. Com certeza sem entendimento, né? Aliás, quando estudamos a palavra, entendemos que o texto tem mais do que se apresenta. Então, vou falar do primeiro verso apenas, nessa breve reflexão. E, começando pela versão da Ara, né? Que diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Já na NVI, a gente encontra, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ou seja, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. O sentimento do salmista não era glorificar ao pastor pelo que ele poderia dar, mas por aquilo que ele realmente é. Né? Davi não seguia Deus esperando algo que queria. Ele adorava a Deus por algo que já veio, a presença dele. O próprio Davi na sua juventude era pastor de ovelhas, né? Então ele entende bem ali de uma forma o cuidado, mas ele está falando de alguém muito mais especial. Além disso, de fato, a ovelha também é a figura mais apropriada para representar o crente. As ovelhas são conhecidas por serem indefesas e necessitadas de orientação e cuidado constante. Sem a figura do pastor, as ovelhas se perdem com facilidade e não conseguem se alimentar adequadamente. Além disso, são muito suscetíveis a cair em armadilhas ou sofrer ataques de animais selvagens. Na parte B desse verso, Davi declara de forma enfática que, tendo o Senhor como seu pastor, definitivamente de nada ele sentirá falta. Aqueles que declaram verdadeiramente o Senhor é meu pastor, naturalmente, também podem dizer com toda a sinceridade, nada me faltará. Isso, no entanto, não significa que o povo de Deus está isento de passar por dificuldades e provações. O que quer dizer nada me faltará? Tendo o Senhor como nosso pastor, porventura, não nos faltará nada? Estaremos permanentemente abastados, imunes aos problemas da vida? Se formos colocar em contraste, pense no mundo. Existe um caos lá fora, atormentando diversas pessoas e vidas. Um vírus que mudou a história do mundo, desconhecido, sem cura ainda definida, atingindo todas as raças e classes sociais. Quando você liga os noticiários e acompanha de perto as catástrofes, calamidades, né, que estamos vivendo mundialmente, a mídia também deturpando e influenciando a muitos feminicídios, roubos, enfim, é grande a lista. Parece que quanto mais o tempo passa, as pessoas perdem o amor por Deus e uns pelos outros. Não são poucas as pessoas que interpretam incorretamente o termo nada me faltará. E quando lhes falta alguma coisa, pensam logo que não têm fé, ou que estão em pecado, ou que o Senhor não as ama. Então logo vem a pergunta, o que aconteceu? A Bíblia errou? Se o Senhor é meu pastor, por que as coisas me faltam? Todavia, muitos que se dizem ovelhas de Deus têm enfrentado dias difíceis, em que a frase nada lhe faltará não tem sido uma realidade em suas vidas, né? Tem faltado aí algumas coisas, dores também, angústias, coração aflito, até a paz de espírito, né? Medo, pânico, enfim. Isso acontece porque, apesar de crer em Deus, muitos não o tratam como pastor de suas almas. A solução para enfrentar a crise é confiar em Deus. Não é confiar no poder econômico, no poder da ciência, da tecnologia,
poder político, recursos da terra. Na sua própria força. Que força que você tem? Nenhuma, né? Vamos falar sério. Nos recursos de posses da terra, né? Tudo que conquistou, riquezas, não. Até porque isso vai ficar para trás. Muitas vezes os grandes sofrimentos são necessários para reafirmar em nossa própria vida a condição de ovelha guiada por um pastor. A Bíblia Sagrada, por ser um livro perfeito, mostra-nos para nosso consolo os grandes e destacados servos de Deus, enfrentando como nós hoje inevitavelmente enfrentamos os mais diversos problemas de ordem física, financeira. Existem vários testemunhos que nós ouvimos ou vivenciamos em nossas vidas, né? De pessoas desconhecidas ou pessoas queridas nossas. Eu vou falar de um testemunho aqui da própria Bíblia, né? Lembra de José? José, ele sofreu um bocado, né? Foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, e como se tudo não bastasse, ele foi preso por uma falsa acusação. Sua prisão não foi simplesmente uma prisão provisória, apenas para averiguação. Ele ficou preso mesmo, e nem teve direito a um habeas corpus. Difícil, mas ele guardava um sonho. Ele sabia que tudo daria certo. Agora, pensando bem, Deus não poderia tê-lo transformado em governador do Egito sem precisar de tudo isso? Apenas com um estalar de dedos? Claro que sim. Deus também poderia ter escolhido uma forma menos dolorida ao invés da crucificação para o plano da salvação. Mesmo que às vezes ele corte a nossa lã, ele não faz isso para nos fazer passar frio, mas sim porque ele sabe que uma nova lã crescerá, tornando a nossa história ainda mais extraordinária, nos dando uma certeza inconfundível de que se o Senhor for o nosso pastor, de alguma maneira nada nos faltará, pois a presença dele será constante na condução de suas ovelhas. Para ter as bênçãos de Deus é necessário que ele seja o seu pastor. Uma ovelha ouve apenas a voz do seu pastor e segue suas orientações. Ele não dá ouvidos a outras vozes, nem tampouco as segue. Jesus se referiu a si mesmo como eu sou o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Está escrito lá em João 10:11, uma referência direta ao Salmo 23. Ou seja, Jesus sancionou aquilo que Davi tinha escrito quase 1000 anos antes. Deus é de fato nosso pastor. Carlos mencionou o João 10:27, as minhas ovelhas ouvem minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Não precisamos viver em busca de coisas que o mundo proporciona. Temos em Jesus uma completa satisfação. Ele é aquele que preenche o vazio da nossa alma. Aqueles que têm Jesus na vida têm uma satisfação dentro de si que já foi suprida. Ele é o bom pastor que nos apacenta, que apacenta os redimidos, de modo que não lhes falte coisa alguma. Por isso que pelos méritos do bom pastor, nós que cremos, recebemos a promessa descrita lá em Apocalipse 7:16-17, de que jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre ele o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água viva, de águas da vida. E Deus lhes enxugará os olhos, dos olhos, toda lágrima. Glória a Deus por isso. Obrigada, Senhor. Obrigada por teu amor, teu cuidado. Agradeço a oportunidade. Beijos.